Bom dia, boa tarde, boa noite para você que faz o seu horário de estudos. Eu sou a professora Luciana Velar e hoje eu trouxe a Constituição para estudarmos. É um conteúdo que está no, no edital de Saquarema e costuma cair em alguns concursos aí para o magistério. Então, eu trouxe esse material e vou estar mostrando para vocês os artigos que mais caem da Constituição no concurso do magistério. Não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos, se inscrever no canal e deixar aí o seu joinha. Então, esse material, vamos começar. Esse material, eu coloquei alguns artigos e sublinhei o que eu achei que pudesse ser cobrado. Mas, para a área da educação, nós temos lá o nosso artigo 205, que é o capítulo 3º, da educação, da cultura e do desporto. A gente vai focar naqueles artigos que mais caem, que é do 205 ao 214. Vamos lá? Não tem muita novidade, não. Muita coisa a gente encontra na LDB, tá? Mas, às vezes, uma palavra ou outra é diferente. Então, é importante você saber identificar o que fala a Constituição, o que fala a LDB, o que fala o PNE, o que fala o DCN, tá bom? Você precisa conhecer essas leis e saber distinguir, porque, às vezes, a questão está cobrando PNE e aí você responde conforme a LDB. Existe, às vezes, no artigo, a diferença de uma palavra, né? E aí você precisa estar atento. Então, vamos lá. Artigo 205. A educação, direito de todos, dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Lá na LDB fala liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a cultura, a arte e o saber. Como também no 205 está diferente da LDB. Então, você precisa se atentar a esses detalhes. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Valorização dos profissionais da educação escolar, garantindo, na forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos. Isso aqui é importante você gravar. Aos das redes públicas. Gestão democrática no ensino público, na forma da lei, garantia de padrão de qualidade, piso salarial profissional nacional para os profissionais de educação escolar pública, nos termos da lei federal, garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida, isso aqui é novo, em 2020, e no parágrafo único, a lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais de educação básica e sobre a fixação do prazo para a elaboração ou adequação de seus planos de carreira no âmbito da União, dos Estados do Distrito Federal dos Municípios. No artigo 207, as universidades gozam de autonomia didática, científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. É facultado à universidade admitir professores, técnicos e cientistas estrangeiros na forma da lei. Então, a instituição ela pode admitir professores estrangeiros, né? Técnicos e cientistas estrangeiros, contanto que cumpra a lei.
O disposto nesse artigo aplica-se a instituições de pesquisa científica e tecnológica. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de... Agora a gente começa a fixar mais a atenção aqui. A educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, assegurada, inclusive, sua oferta gratuita para todos os que ela não tiveram acesso na idade própria, progressiva universalização do ensino médio gratuito, tudo que a gente já viu na LDB, atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferência na rede regular de ensino, educação infantil em creche e pré-escolas às crianças até 5 anos de idade, acesso aos níveis mais elevados de ensino, da pesquisa e da criação artística segundo a capacidade de cada um, oferta de ensino noturno regular, adequadas às condições do educando, atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares. E aí vem material didático escolar, transporte, alimentação, saúde. Então, em todas essas etapas, é importante os programas suplementares, que aí eles conseguem material didático escolar, são os livros, o transporte, o ônibus, né? Alimentação na escola, assistência à saúde também. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. Grava esse subjetivo aí. O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa a responsabilidade da autoridade competente. Ele vai responder se ele não cumprir, né, com o ensino obrigatório e sua oferta irregular. O não oferecimento do ensino obrigatório, o aluno precisa da vaga para estudar. Então, ele precisa oferecer o ensino obrigatório. Se ele não oferece, aí ele vai responder, né? Importa de responsabilidade da autoridade competente. Ele vai responder por isso. Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes as chamadas e zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. Às vezes a gente assiste na TV, rádio, falando, né, do período de matrícula. Hoje em dia, a matrícula é online, você faz a opção das escolas, e aí sai lá, divulga a escola que você foi selecionada para você, a escola, e aí você vai lá na escola, leva a documentação aí, efetiva a matrícula. O ensino é livre à iniciativa privada, atendido às seguintes condições. O ensino é livre à iniciativa privada, atendido às seguintes condições. Cumprimento de normas gerais de educação nacional, autorização e avaliação da qualidade pelo poder público. Artigo 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar a formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e regionais. Aqui a gente está falando dos conteúdos mínimos para todo o território nacional, né? Que é a formação básica comum a todos. O ensino religioso de matrícula facultativa constituirá a disciplina dos horários normais das escolas públicas do ensino fundamental. Isso também é importante. Vamos realçar aqui, e vamos realçar aqui também, que pode ser que caia uma questão dessa. São questões importantes. O ensino religioso de matrícula facultativa. A matrícula é facultativa. Tá? Ela vai constituir disciplina dentro do horário normal da escola, no ensino fundamental. Tá? A escola oferece, ela tem a obrigação de oferecer. Mas a matrícula, o aluno escolhe se quer fazer ou se não quer fazer. O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Então, o ensino fundamental vai ser ministrado em língua portuguesa, tá? Mas é assegurada à comunidade indígena a utilização da sua língua materna.
211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino. A União organizará os sistemas federal de ensino e dos territórios, financiará as instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria educacional, função redistributiva e supletiva, de forma a garantir a equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Então, a função é redistributiva e supletiva. Anota isso. Os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. Então, o município ele fica com a responsabilidade do ensino fundamental e a educação infantil. Primeiro, ele tem que garantir o ensino fundamental. Aí, depois, ele vai se preocupar com a educação infantil. Os estados, eles atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio. Atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio. Isso é o que está na Constituição, tá? Atenção aí. Na organização dos seus sistemas de ensino, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios definirão formas de colaboração de forma a assegurar a universalização e a qualidade e a equidade do ensino obrigatório, tá? Então, vão trabalhar, né, o Estado, o Distrito Federal, o município, sempre em formas de colaboração, tá? Colaboração. A educação básica pública atenderá prioritariamente o ensino regular. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios exercerão ação redistributiva em relação às suas escolas. O padrão mínimo de qualidade de que trata o parágrafo 1º deste artigo considerará as condições adequadas de oferta e terá como referência o custo aluno-qualidade, que é o CAC, custo aluno-qualidade, que pactuados em regime de colaboração na forma disposta em lei complementar, conforme o parágrafo no artigo 23 da Constituição. 212. A União aplicará anualmente, isso é importante, eu já vi cair muito isso aqui em prova, muito, muito. Vamos marcar isso aqui porque é importante. A União aplicará anualmente, nunca menos de 18. Nunca menos de 18 a União. Os estados, o Distrito Federal e os municípios, 25%, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino. Marque isso aí. União, anualmente, nunca menos de 18, Estado, Distrito Federal, município, 25% no mínimo. A parcela de arrecadação de impostos transferida pela União, Estado, Distrito Federal, os municípios ou pelos estados aos respectivos municípios não é considerada para efeitos do cálculo previsto nesse artigo. Receita do governo que é a transferir. Para efeito do cumprimento disposto do caput desse artigo, serão considerados os sistemas de ensino federal, estadual, municipal e os recursos aplicados na forma do artigo 213. A distribuição dos recursos públicos assegurará prioritariamente ao atendimento das necessidades do ensino obrigatório, no que se refere à universalização, garantia de padrão de qualidade e equidade, nos termos do Plano Nacional de Educação. Vamos marcar isso aqui também. Os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde previstos no artigo 208, 7, serão financiados com recursos provenientes de contribuições sociais e outros recursos orçamentários. A educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento a contribuição salário do social, salário e educação, recolhida pela empresa na forma da lei. As cotas estaduais e municipais da arrecadação de contribuição social do salário e educação serão distribuídas proporcionalmente ao número de alunos matriculados na educação básica nas respectivas redes públicas de ensino. É vedado recursos
uso de recursos referidos nesses artigos, nesses parágrafos, no caput desses parágrafos 5 e 6, desde que deste artigo para pagamento de aposentadorias e de pensões. E aí, na hipótese da extinção ou de substituição de impostos, serão redefinidos os percentuais referidos no caput deste artigo e no inciso 2º do caput do artigo 212-A, de modo que resultem recursos vinculados à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, bem como os recursos subvinculados ao fundo de que trata o artigo 212-A desta Constituição, em aplicações equivalentes às anteriores práticas. E aí, a lei disporá sobre as normas de fiscalização e avaliação e de controle e das despesas com educação nas esferas estadual, distrital e municipal. Artigo 212-A. Os estados, o Distrito Federal e os municípios destinarão parte dos recursos a que se refere o caput do artigo 212. Desta Constituição, a manutenção e o desenvolvimento do ensino na educação básica e a remuneração condigna de seus profissionais, respeitadas as seguintes disposições. 1. A distribuição dos recursos de responsabilidade entre o Distrito Federal, os estados e os municípios é assegurada mediante a instituição, no âmbito do Estado e do Distrito Federal, de um fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e a valorização dos profissionais da educação, que é o Fundeb, de natureza contábil. O fundo referido no inciso 1 do caput desse artigo serão constituídos por 20% dos recursos a que se referem os incisos 1, 2 e 3 do artigo 155, inciso 2, do caput do artigo 157, incisos 2, 3 e 4, e do artigo 158, das alíneas A e B, do inciso 1, e do inciso 2, o caput do artigo 259. Isso aqui não cai. Não costuma cair. Os recursos referidos no inciso 2 desse artigo serão distribuídos entre cada estado e seus municípios, proporcionalmente ao número de alunos das diversas etapas e modalidades da educação básica presencial matriculados nas respectivas redes, no âmbito de atuação prioritária, conforme estabelecido no parágrafo 2º e 3º do artigo 211 desta Constituição, observadas as ponderações referidas na linha A do inciso 10 do caput, no parágrafo 2º desse artigo. A União complementará os recursos dos fundos a que se refere o inciso 2 do caput desse artigo. A complementação da União será equivalente a, no mínimo, 23% do total de recursos a que se refere o caput desse artigo. E aí ele vem falar 10 pontos percentuais. Gente, eu não vi isso aqui cair em concurso, tá? Então, eu não vou entrar nesse mérito aqui. E aí a gente vai pular toda essa parte. O que eu aposto que vai cair para vocês? Vamos ver aqui o 13. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei que comprovem finalidade não lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em educação. Assegurem a destinação de seus patrimônios a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional, ou poder público no caso de encerramento de suas atividades. Os recursos de que trata esse artigo poderão ser definidos a bolsas de estudos para o ensino fundamental e médio na forma da lei para os que demonstrarem insuficiência de recursos quando houver falta de vaga e cursos regulares na rede pública na localidade da residência do educando, ficando o poder público obrigado a investir prioritariamente na expansão de sua rede na localidade. Deixa eu te orientar com relação a isso aqui. Isso aqui não é uma coisa que costuma cair, não, mas para você entender, né, os recursos de que trata o artigo poderão ser destinados a bolsas de estudos para o ensino fundamental e médio, na forma da lei, para os que demonstrarem insuficiência de recursos quando houver falta de vaga. Não tem vaga
no município, e aí o que acontece? E cursos regulares na rede pública, na localidade da residência do aluno, aí fica o poder público obrigado a investir na expansão da rede da localidade, né? E também ele precisa conseguir bolsa de estudos relacionada a ensino fundamental e ensino médio, para que esse aluno estude. Se ele não tem a vaga na rede pública, a rede pública vai financiar, né? Esse aluno vai ficar matriculado numa escola privada, e aí é chamado de bolsa de estudo. E aí esse aluno vai estudar. E a rede pública, ela fica obrigatória, né? Precisa investir com prioridade na expansão da sua rede de escolas públicas municipais. É um exemplo, tá? As atividades de pesquisa, de extensão e de estímulo e fomento à inovação realizadas por universidades e ou por instituições de educação profissional e tecnológica poderão receber apoio financeiro do poder público. Artigo 214. A lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação de duração decenal, 10 anos, com o objetivo de articular os sistemas nacional de educação e regimento de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades, por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzam a... Esse 14 aqui é importante. Erradicação do analfabetismo, universalização do atendimento escolar, melhoria da qualidade de ensino, formação para o trabalho, promoção humanística, científica e tecnológica do país, estabelecimento de metas de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto, que é o PIB. E aí tem da cultura, do artigo 215, que eu não aposto muito daí para baixo, não. Então, eu vou marcar aqui com vocês o que eu aposto que pode cair para vocês. Eu acredito, educação, direito de todos, esse aqui, que está um pouquinho diferente da LDB, eu acredito que isso pode ser que caia. Esse 206, acredito também que pode ser que caia. Estou marcando aqui para você estudar. A universalização gosta de autonomia didática, a facultativa universidade, o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de... Pode ser esse artigo 208, pode ser que caia. E aí eu estou deixando marcado para te facilitar. O ensino livre, iniciativa privada, atendidas as seguintes condições: cumprimento de normas gerais, autorização de avaliação de qualidade pelo poder público. Não acredito muito, não. 10. Serão fixados conteúdos mínimos. Acredito que caia o 10, pode ser. A União Federal Municipal organizará um regime de colaboração no ensino. Isso a gente já sabe que é sempre regime de colaboração. É o parágrafo 1º do 211, pode ser o parágrafo 2º, parágrafo 3º, aquele parágrafo 4º que fala da definição das normas de colaboração. A educação pública será atendida prioritariamente no ensino regular. Isso a gente já sabe, Mas vamos deixar marcado aí. Padrão mínimo de qualidade, custo aluno qualidade, a União aplicará. Isso aqui é importante demais. Além de deixar sublinhado, de deixar deixa eu fazer uma outra coisa aqui. Eu vou botar de outra cor. Vou botar em vermelho. Vou botar em vermelho, para chamar bastante a sua atenção aqui. Parcela de arrecadação, não acredito. Distribuição de recursos públicos, obrigatório. Pode ser. Educação básica, cultura, fonte adicional financeiro. Não acredito nisso. Não acredito que caia a distribuição de recursos.
Acredito nesse também, pode ser que sim. Aqui eu não acredito muito, aqui também não. Lei específica disporá sobre o piso salarial profissional nacional para os profissionais do Magistério da Educação Básica. Vou marcar, mas assim, só por desencargo de consciência, tá? Receitas do Estado, cota. E aí vem o artigo 13. Recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos às escolas comunitárias, confessionais e filantrópicas. Não aposto muito que cai esse artigo, não, mas vou deixar marcado porque a gente pode considerar. Vamos considerar, é melhor pecar pelo excesso do que pela falta. O artigo 14 eu aposto bastante nesse artigo 14. Se for cair, vou até deixar de vermelhinho também, para chamar bem a sua atenção. Pronto, é isso, tá? E aí eu elaborei umas questões que a gente vai resolver já já. Até já, um beijo grande, fiquem com Deus, estudem, compartilhem esse vídeo com seus amigos, se inscrevam no canal, deixe seu like, ajude o canal a crescer. Um beijo grande.